Com você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã, nós iniciamos mais um programa Na Mira, comigo, Fernando Veloso. Mas antes de iniciar o programa dessa semana, eu quero registrar aqui o nosso agradecimento à audiência que multiplicou em mais de 10 as visualizações na entrevista da semana passada. Isso é sinal de que a gente está apresentando aqui entrevistas com conteúdo, assuntos que são de relevância e interesse do telespectador. Ficamos muito felizes por isso e agradeço aí a sua audiência. Mas eu agora tenho que iniciar o programa dessa semana e eu vou apresentar aqui o nosso entrevistado. Ele é advogado criminalista, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e também é membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Petrópolis. Está à frente de um escritório importante no Rio de Janeiro. Vai trazer para a gente aqui observações, comentários sobre questões importantes e polêmicas. Uma delas é a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que cria uma outra realidade para a decretação de prisão de investigados em inquérito policial. O nosso entrevistado também é especialista em prevenção em fraudes, então ele vai falar aqui sobre diferentes modalidades de fraudes e como a gente pode evitá-las. Mas eu já falei demais na apresentação, quero agora dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Klein. Seja bem-vindo ao programa Na Mira com Fernando Veloso, Paulo. Muito obrigado, Fernando. Fico muito feliz pelo convite, né? Um programa importante, onde vai discutir aí temas de segurança pública, que é algo relevante para a nossa comunidade, né? Especialmente no estado do Rio de Janeiro, que sofre tanto com esse tema. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui e poder discutir com uma pessoa tão qualificada quanto você. Muito obrigado. Isso aí, que bom, obrigado. A gente já entrevistou aqui delegado de polícia, a gente já entrevistou o comandante da Guarda Municipal e hoje a gente traz para o universo aqui onde a gente debate segurança pública, trazemos um advogado, né? Porque isso demonstra, né, o que a gente já vem afirmando em outros momentos, que a segurança pública ela é multidisciplinar, ela tem que ter diferentes olhares. Então, o olhar do policial é importante, o olhar do operador do direito, do promotor, do defensor, do juiz, mas também do advogado. E aí, entrando direto no assunto, Paulo, a gente já lançou aqui o primeiro tema, que é essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que mudou as condições, que impôs condições novas para a decretação de prisão cautelar das pessoas que são investigadas em inquérito policial. Dá um panorama para a gente, como é que ficou essa situação, o que isso representa, já vai lançando a tua opinião para o nosso telespectador da TVC, já ir tomando o pé de como é que ficou essa situação aí. A prisão temporária, ela é aquela que visa, basicamente, instrumentalizar, né? Ela é garantir que a investigação seja feita de uma forma que a autoridade policial possa fazer essa investigação de uma forma tranquila, sem interferência dos investigados, né? Ela só é possível em determinado rol taxativo previsto na própria lei, né, que determina que somente em alguns crimes é possível se decretar a prisão temporária, né? E ela é possível pelo prazo de 5 dias e em alguns casos renovado por mais 5. E nos casos de homicídio, ela pode ser decretada por até 30 dias, renovada por mais 30 dias. Na verdade, essa decisão do Supremo, muito embora tenha sido, por algumas pessoas dita como polêmica, na verdade é uma consolidação daquilo que a doutrina e a própria jurisprudência já vinham entendendo, né? Que, primeiro aspecto que foi, de certa forma, dito como inovação, mas não é bem uma inovação, que é a questão da contemporaneidade. O que é isso? O fato que daria ensejo ao pedido de prisão precisa estar ali contemporâneo, ou seja, um fato ocorrido há 1 ano, há 6 meses atrás, não pode dar ensejo a uma prisão agora, né? Não faz sentido que um fato ocorrido lá, vamos dizer, um homicídio ocorrido em janeiro do ano passado. Só agora a autoridade policial resolve pedir a prisão desse investigado para a elucidação do crime. Até pode acontecer, mas não faz muito sentido se esse fato aconteceu no ano passado, só agora a autoridade policial, depois de 1 ano, vai representar por essa prisão. A não ser que haja um fato relevante, né, tenha descoberto no decorrer da investigação que ao longo desse 1 ano, esses investigados tenham tentado atrapalhar a investigação. Deixa eu pedir uma pausa aqui. Pois não. O doutor Paulo tem muito conhecimento e eu vou tentar desacelerar um pouco para aquele telespectador que não faz parte do universo da segurança pública. Perfeito. Então a gente está falando de uma prisão cautelar, que é aquela prisão que acontece
a pessoa não foi condenada ainda, não Isso. teve julgamento. Tem uma investigação, alguém é suspeito. Não tem nenhum processo muitas vezes. Não tem nem processo. Isso ainda está em âmbito policial, não foi para a justiça ainda. Então a polícia está investigando ali um fato, Sim. tem suspeitas de que determinada pessoa ou pessoas estão envolvidas naquele fato. Isso. E aí o delegado entende, ou o promotor entende, justiça. que há necessidade da prisão daquele suspeito. Isso. Então isso é chamada prisão cautelar. Isso. Essa decisão do Supremo recente, agora da semana passada, impôs alguns outros requisitos sim. que, à vista de algumas pessoas, complicam, dificultam um pouco mais essa prisão cautelar. É uma prisão provisória. Ninguém foi considerado culpado ainda. Perfeito. E aí o doutor Paulo está colocando para a gente que há uma dessas inovações seria essa contemporaneidade. Contemporaneidade, que vem a ser algum fato novo, mais recente, contemporâneo. Isso. Então, se aconteceu alguma coisa no passado há muito tempo, a polícia só descobriu agora. Isso. E ela diz, olha, eu preciso prender por conta desse fato que aconteceu lá atrás, há um ano atrás, o Supremo está dizendo, não pode não. Não pode mais. Tem que ser um fato novo. Vamos entrar numa polêmicazinha aqui, doutor Paulo? Claro, por favor. O doutor Paulo, advogado, está dizendo que essa é a regra que impera. A lógica, né? A exceção é a prisão. Perfeito. A regra é a liberdade. Perfeito. Mas isso não complica a investigação, doutor Paulo? Porque vamos levantar uma hipótese de um caso grave, né? E que a polícia só tomou conhecimento desse fato, né, hoje, mas ele aconteceu há muito tempo atrás. Perfeito. Então ele não vai atender o requisito da contemporaneidade, de fato novo. Mas o fato não deixou de ser grave e não deixou de haver necessidade da prisão ao olhar da polícia daquele investigado. Como é que fica essa situação? A contemporaneidade é em relação à necessidade, não em relação ao fato. Isso é importante destacar. Tá? Existe uma diferença e você pontuou muito bem agora. Então esclareceu melhor até para mim aqui. Perfeito. A contemporaneidade em relação à necessidade daquela medida e não em relação ao fato. Então isso. Entendeu? Isso. Talvez não tenha ficado muito claro nessa minha primeira exposição, mas agora acho que ficou muito claro. Então vamos lá, o fato é antigo, o fato pode ser antigo. Isso. Mas a necessidade da prisão, ela é atual. Perfeito. É atual. Ou seja, essa pessoa se apresentava perigosa ou ela apresentava um risco qualquer para a investigação. Ela podia interferir em outras testemunhas. Descobriu, por exemplo, a polícia está lá investigando, que seja, há um ano esse fato, né? Estou dando um exemplo de um ano. E agora a polícia, no curso da investigação, descobriu que um dos acusados está destruindo prova. Descobriu isso agora? Só está acontecendo agora. Né? Então está ali numa interceptação telefônica autorizada pela justiça, está sendo monitorado, e aí ele pegou lá uma conversa entre dois acusados, falando, olha, vamos lá, vamos destruir um documento importante aqui e tal. A polícia descobre esse fato, o delegado, né, ele bota isso na investigação, relata isso e representa, porque é contemporânea, aquela necessidade é imediata de cessar aquela conduta criminosa ali. Né? Então aquela crítica de quem está fazendo, dizendo, olha, mas o fato antigo que é grave e tal, não é isso. Não é isso. O que tem que ser recente, o que tem que ser novo é a necessidade daquela prisão. Exatamente. Tem que se apresentar como nova. Exatamente. Se essa pessoa era um risco à investigação lá atrás, a polícia vai precisar demonstrar que ela continua sendo um risco hoje. Perfeito. Então não elimina, ou seja, ele era um obstáculo, ele poderia ser um obstáculo para a investigação. Sim. Lá atrás. E a polícia demonstra que ele continua sendo um obstáculo para a investigação. Está presente o requisito aí. Parece que foi apresentado, até foi sustentado pelo ministro Gilmar Mendes. Isso. É isso? Porque o que muitas vezes acontecia, essa prisão temporária é muitas vezes utilizada como uma antecipação de culpa. Mesmo sem nenhuma necessidade contemporânea, às vezes um fato antigo, às vezes a investigação ganhava corpo, se identificava a autoria e materialidade daquela investigação, a autoridade policial às vezes representava pela temporária e essa temporária depois era convertida em prisão preventiva, que depois eu posso explicar um pouco melhor a diferença entre uma e outra. Mas o que acontecia era uma antecipação da culpa, porque o cidadão começava a responder o processo já preso. Né? E isso, junto à opinião pública, acabava ganhando uma relevância, né, muito grande. E não se apontava, a autoridade muitas vezes não apontava, o Ministério Público, o delegado, não apontava a necessidade daquela prisão naquele momento, porque o fato era antigo. Então, o Supremo, já alinhado à boa doutrina, diz o seguinte, olha, então a contemporaneidade tem que estar ligada à necessidade daquele momento. Eu não posso justificar com base na gravidade abstrata do crime, isso não é suficiente, porque o crime é grave, se o crime é grave, a pena é alta. E aquela coisa do endereço... fornecer endereço, residência certa? Sim, isso normalmente quando você está acompanhando o investigado, o advogado,
ele quando é dirigente, ele já, na ocasião que leva o cliente para depor, ele já deixa isso consignado no depoimento, né? O endereço dele é onde ele pode ser encontrado para intimação, dizendo que, inclusive, ele se coloca à disposição da autoridade policial para prestar qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. Isso é uma forma do advogado esvaziar um requisito de prisão. Porque quando o investigado se apresenta e quer dar a versão dele dos fatos, quando se ele coloca à disposição da investigação, você esvazia um dos requisitos, que é justamente o investigado tentar atrapalhar a investigação. Você faz com que o juiz olhe aquele investigado de uma outra maneira. Eu estou fazendo essa provocação porque houve uma manifestação nessa decisão, e agora eu não me lembro exatamente o nome do juiz, do ministro que sustentou isso, mas que diz que o fato dele não ter residência fixa ou não fornecer elementos para sua identificação, isso por si só não permitem mais que seja decretada a prisão. Sim. Então, se ele não tivesse residência fixa ou se ele não fornecesse elementos para sua identificação, isso já era, vamos dizer assim, um motivo para a decretação da prisão cautelar, e que hoje deixou de ser expressamente por essa decisão do Supremo. Essa manifestação do MP, do Supremo Tribunal Federal, é na linha da garantia dos direitos humanos, porque nem toda pessoa, infelizmente, na realidade do nosso país, tem um domicílio, de fato, fixo, né? Muitas pessoas que moram na rua, outras pessoas que são exiladas, né? Nós temos aqui no Brasil um número considerável de pessoas que estão aí exiladas, que vieram de outros países em situação de refúgio. Então, muitas vezes, essas pessoas, de fato, não têm um endereço fixo. Então, não é justo que você imponha, né, como única condição, só o fato da pessoa não ter um endereço fixo, como condição para uma prisão. Você estaria tratando pessoas de forma desigual, e isso não é uma coisa correta. Eu quero criar mais uma polêmicazinha com o Dr. Paulo aqui mais à frente, mas fala de outros aspectos que mudaram com essa decisão do Supremo, né, quanto à questão dessa decretação da prisão cautelar. Parece que teve um reforço no sentido de que não pode haver essa prisão para se extrair algum tipo de depoimento, ou seja, para prender... Para forçar uma colaboração. Sim. Também houve essa manifestação nessa decisão do Supremo. Isso vem muito na esteira do que aconteceu na Lava Jato, né? Muitos críticos da Lava Jato disseram, né, afirmam de forma categórica que muitas das colaborações premiadas que aconteceram foram justamente em razão das prisões. Muitas delas, né, para a maioria das pessoas, pelo menos, entendeu que haviam prisões ali arbitrárias. Então, se prendeu muita gente naquele bojo da Operação Lava Jato, e muitas daquelas colaborações foram feitas em razão dessa prisão. Muitas pessoas defendem, bons doutrinadores e alguns juristas defendem, que essas colaborações, inclusive, estariam revestidas de uma ilegalidade, de uma nulidade, porque haveria um vício de vontade. Uma pessoa que está presa ali no cárcere, que nunca foi presa, e se vê naquela condição ali, né, terrível que é o cárcere, ele faz, né, muitas pessoas fazem qualquer coisa para poder sair dali, inclusive mentir. Né? Então, a tese de defesa de muitos advogados, aqui eu não vou entrar no mérito se isso é correto ou não é correto, né? Porque não me cabe fazer essa avaliação, mas muitos advogados, inclusive havia uma pressão dos advogados e até de uma boa parte da classe política, pensando em colocar na lei de colaboração que não pudesse fazer acordo de colaboração quando o sujeito estivesse preso. Ou seja, só poderia se fazer acordo de colaboração quando a pessoa estivesse solta, respondendo em liberdade, ou quando fosse solto numa decisão de um habeas corpus, justamente para evitar esse vício de vontade. Né? Mas, doutor Paulo, a gente está falando aqui com um telespectador da TVC, da TV Correio da Manhã. A gente tem operadores do direito, a gente tem policiais, a gente tem pessoas que são mais antenadas com os assuntos da segurança pública, e a gente tem pessoas que são leigas, que são de outras áreas do conhecimento, né? Da engenharia, da medicina, e conhecem isso de uma forma mais superficial. E aí eu tenho que ser um pouco provocativo. Claro. Parece não haver dúvidas de que quando a gente restringe, né, o Instituto da Delação Premiada, da colaboração premiada, da delação, só as pessoas que estiverem em liberdade, a gente enfraquece o poder do Estado de extrair dessas pessoas informações que vão desmantelar quadrilhas, né, que vão resgatar, vão recuperar valores altos que foram desviados dos cofres públicos e tal. Essa é a leitura que o cidadão faz. Sim. E aí eu queria, não só do advogado, né, experiente, criminalista, né, que conhece o mundo do direito, mas assim, como é que o direito explica isso para o cidadão, né, de que está na defesa, né, de um direito, né, da pessoa, né, um direito humano, mas por outro lado fragiliza um direito da sociedade de ter, né, de ver o seu aparato de Estado, através da polícia, do Ministério Público, da Justiça, recuperar muitas vezes recursos valiosos que podiam ser empregados na educação, na segurança, no transporte, na saúde. Né? O Estado fica mais amarrado, fica aí algemado. Como é que a gente explica para o cidadão isso, doutor Paulo?
Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que houve excessos, sim, mas esse instrumento não pode ser demonizado. Eu não demonizo esse instrumento. Eu acho o instrumento um instrumento importante, sobretudo quando você fala de pessoas que, em algumas ocasiões, não fizeram um crime meio de vida. Muitos empresários ali, eles falam, eu fazia parte do jogo, existia um jogo, né? Se eu não participasse daquele jogo, a minha empresa não ia existir, né? Eu não ia trabalhar. Enfim, mais uma vez, eu não quero entrar aqui no mérito se vale a pena participar do jogo ou não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não são pessoas que você olha e fala assim, é um criminoso, vive num crime de vida. Ele fazia parte do jogo, ele fazia um contrato, chegava lá, era pressionado por um determinado agente público, falou assim, olha, eu só vou pagar isso aqui se você me der um pedaço desse contrato. Se você não me der, você não vai receber. Ah, mas eu já prestei serviço, eu tenho meus funcionários para pagar, como é que eu faço? Isso não nos remete a uma outra palavra que eu acho que já ouvi, e quero citar aqui artigos, né? Eu deixei de citar isso aqui no início do nosso programa. O Dr. Paulo, ele, vez por outra, ele escreve artigos e são publicados. Escreveu, inclusive, artigos sobre esse tema, né? E eu vou colocar o link aqui também. Né? Eu não posso esquecer disso, que a gente tem que anotar aqui, que eu vou colocar o link do artigo que o Dr. Paulo escreveu. Mas eu quis fazer uma provocação. Essa não foi a provocação, não. A provocação era outra, na realidade. Quando você diz, né, de agentes públicos e grandes empresários, você fez referência a uma grande operação que mudou o cenário, né, da própria política nacional, né, na medida em que chegou a altos escalões do poder, né, mostrou para o cidadão comum, para aquelas pessoas que vivem do seu salário, né, que são corretas e tal, ficaram assim, como pode isso? Existir, né? Fortunas, rios de dinheiro serem desviados e eu aqui... trabalho à beça, pago imposto à beça e não tenho escola para meu filho, não tem nada. Eu não tenho um hospital, vou lá, espero dias, eu não consigo, enfim. Né, as pessoas ficaram e ficam indignadas com isso. E aí a provocação que eu quero te fazer é a seguinte, quando a gente vê uma decisão dessa do Supremo, né, que ao olhar de alguns ela dificulta a ação do Estado, e aí muitos vão dizer, agora é que os bandidos vão ficar soltos mesmo, porque agora a polícia está algemada, porque agora não pode prender para ele confessar, né? E a gente está tentando explicar, né, um pouco isso, colocar luz nesse assunto. E por outro lado a gente vê, né, operadores do direito, defensores, né, dessa medida, dizendo que ela traz, na realidade, justiça, na medida em que as pessoas são tratadas de uma forma mais digna. Mais adequada. Né? Mas será que a gente não... talvez essa indignação do cidadão... E aqui eu estou pegando uma procuração, ninguém me deu procuração, mas estou falando aqui, tentando repercutir o que eu imagino que possa estar passando pela cabeça das pessoas agora. Eu sou delegado de polícia, né? O Dr. Paulo é advogado, é criminalista e conhece esse sistema. Então a gente traz uma carga do nosso olhar, da nossa história. Eu sou delegado há 20 anos. Né? Tenho uma história antes disso como empresário, então... de ser alvo desse tipo de coisa enquanto do outro lado do balcão, né? Mas será que o que traz tanta indignação para o cidadão comum não é o fato de essas coisas, né, essas mudanças, serem colocadas em prática em razão de grandes criminosos do colarinho branco, vamos dizer assim, né? Criminosos que não estão nas favelas, né? E elas acabam prejudicando, na realidade, ou melhor dizendo, elas acabam impactando naquele pequeno criminoso que é o que no dia a dia atrapalha a vida do cidadão. Né? Aquele cara que vai lá e bota o arma no vidro do carro dele para levar um telefone, aquele que comete uma violência contra o filho do cidadão e tal. Aí, essas regras têm que valer para todos. Né? Mas elas são feitas... né, na discussão dos grandes casos, como o senhor mesmo citou agora. Só que elas acabam impactando em todos. E aí a polícia, quando trabalha a microcriminalidade, aquele criminoso comum ali pequeno, ela tem que aplicar a mesma regra. Né? Será que não é isso que causa tanta indignação no cidadão? Porque ao cidadão que está ouvindo a gente aqui, ele ouve, né, sobre essas grandes operações e tal, quando o senhor passa no noticiário, quando alguém comenta e tal, mas o dia a dia dele é aquela preocupação. Né? Eu vou para o meu trabalho, vou pegar meu carro, será que naquela esquina lá costuma ter sempre os garotos assaltando ali, dei um telefone para o meu filho, será que vão roubar o telefone do meu filho de novo? Essa é a preocupação, né? A mulher, saber se a mulher está segura, se ela pode sair da academia ou sair do trabalho e vir andando para casa, passar naquela rua que é mais deserta e tal. Essa é a preocupação dia a dia das pessoas. A preocupação das pessoas não é a Lava Jato. Muito embora isso impacte, né? Se milhões são desviados, a pessoa não vai ter hospital e tal. Mas isso não está no dia a dia. E aí quando elas veem que essas mudanças acabam acontecendo por conta desses
grandes criminosos, né, que não estão nas ruas no dia a dia, mas que causam um estrago até muito maior do que os que estão nas ruas, mas acaba incomodando, né, acaba trazendo uma fragilidade, aí o cidadão olha para isso e vê assim, pronto, agora é que vai ter gente roubando na rua mesmo. Porque agora a polícia não pode mais, né, prender esse sujeito, tem que fazer um monte de provas e tal, e aí, somada essa provocação, eu te dou mais uma. Será que, junto com essas medidas, que podem trazer equilíbrio para um sistema mais digno, vamos considerar isso, vamos segurar o policial que está aqui dentro de mim, né? Mas será que elas não tinham que vir acompanhadas, né, de uma estrutura para o aparelho do Estado, principalmente para o aparelho policial, né, para que ele possa fazer esse trabalho, já que ele não pode se valer de uma prisão, já que ele não pode se valer de uma série de mecanismos que se valeu durante muitos anos. Né? Então, será que isso não tinha que vir acompanhado, com a mesma ordem, com a mesma força, colocando a estrutura que a polícia precisa ter para aí ela dizer assim, não, agora eu vou atuar agora, né, de uma forma muito, né, primeiro mundo. Dinamarca. Né? Qualificar o profissional, dar ferramentas a ele de investigação. Acredito que sim. Primeiro ponto, primeiro aspecto, eu acho que são crimes diferentes que têm tratamento diferente. Né? Acho que uma das grandes críticas, por exemplo, em relação ao colarinho branco, essas operações da Lava Jato, foi que ela acabou destruindo empresas grandes, que uma empresa Odebrecht chegou a ter 30 mil funcionários, hoje não tem menos de 3 mil funcionários, né? Mudou até de nome. Foi uma empresa que causou tanto mal ao país, se viu que por conta da corrupção causou tanto mal ao país, mas a destruição dessa companhia também causou muito mal, porque você imagina, são 27 mil famílias que foram jogadas aí na rua. Então, a grande crítica... Ao invés de criminalizar as pessoas responsáveis pela empresa, é como se... Eles continuam milionários. Então, assim, a grande crítica foi assim, por que não expropriar a empresa? Então tá bom, família, essa família aqui é uma empresa familiar. Essa família vai ficar fora da companhia, essa companhia não é mais dessa família. Né? Uma encampação. Essas ações aqui vão ser colocadas no mercado, vai se estruturar uma operação para ela ir ao mercado e ela não vai mais ter participação dessa família. Essa família está impedida, inclusive, durante um determinado período, X anos, de entrar no mercado financeiro, no mercado de ações, ou ter qualquer empresa, como é um falido, né? Uma pessoa que tem uma empresa falida, ela não pode participar de uma sociedade, de nenhuma empresa durante um determinado período. Então seria isso, essa família ficaria impedida de novamente participar e o patrimônio dela pessoal responderia por essas ações criminosas, porque o que se viu é que essas famílias continuaram milionárias, né? Essas famílias que detêm a participação nessas companhias continuaram com o seu patrimônio intacto e o que foi destruído foi a empresa. O que foi dado como pagamento, os pagamentos que foram feitos em favor do Estado e da União foram com o patrimônio da empresa. O patrimônio pessoal deles não foi mexido. E isso eu achei, na minha avaliação, muito errado. Como se a gente estivesse traduzindo isso para o cidadão comum, onde a prisão doeu. Sim. Certamente a prisão doeu, porque foram pessoas Alguns foram presos também, nem todos foram presos. Outros conseguiram negociar isso. Isso antes. Fizeram lá através dos instrumentos jurídicos e tal. Mas é como se a gente ouvisse o cidadão comum, porque a sabedoria, né? Sim. A sabedoria está no povo. Onde dói mais é no bolso. Exatamente. Então, o que o senhor está dizendo é que melhor seria... Para essas pessoas, vai doer muito mais no bolso. Que elas perdessem o seu capital pessoal. Exatamente. Né, do que as empresas que geram emprego e etc. Exatamente. Você imagina para um empresário desse que está acostumado a andar de jato, ter que andar de ônibus. Chegando aqui no extremo. Andar de ônibus ia ser bom, né? Não, ia ser bom. O filho dele, ao invés de estudar no melhor colégio do Brasil, estudar no colégio público. Né? Porque o patrimônio dele todo seria expropriado. Porque o patrimônio todo dele, a rigor, foi fruto de algo ilícito. A bem da verdade, essas empresas estão aí há 30, 40 anos, independente do governo que estivesse presente, sempre trabalhando ali junto ao governo. Sempre... Jogando o jogo. Jogando o jogo. Mas de uma forma... Eu acho que tem casos de casos, mas enfim, nesse caso jogando um jogo, mas de uma forma não coercitiva do lado deles, né? Eles ali de uma forma proativa. Foi o que se viu nas investigações, pelo menos. Né? Então, o que eu vi na prática, esses empresários não foram punidos no seu patrimônio pessoal, alguns ficaram presos em determinado período e para eles foi de fato um sofrimento muito grande, porque é algo inédito no país, né? Isso, de fato, foi algo inédito. Agora, o tratamento, como disse, eu acho que o tratamento que se dá a essas pessoas é muito mais duro no bolso do que você encarcerá-los. Né? Olha, fica a sugestão de quem entende do assunto. Eu vou antecipar um pouquinho, lá na frente a gente vai
vai divulgar um e-mail aqui, doutor Paulo. E aí, se você gostou dessa sugestão, você quer fazer algum comentário, ou até fazer sugestão de outras pautas ou outros assuntos para a gente trazer, a gente vai lançar esse e-mail, vai colocar esse e-mail aí lá na frente. Mas eu vou mudar de assunto, porque a gente, né, tem muita coisa para falar. Eu quero explorar ao máximo aqui o nosso entrevistado. Prazer. E eu sei que ele tem um projeto chamado Ecos da Liberdade. Explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto Ecos da Liberdade. Esse projeto nasceu de uma ideia que eu tive antes da pandemia, né? Eu já venho acalentando, da gente tentar levar a advocacia de alto nível para as comunidades mais simples, né? Pessoas que não têm acesso a uma advocacia de bom nível. Não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, né? A gente sabe que no interior do país, infelizmente, nem sempre a gente consegue aí uma advocacia de bom nível. E também nas periferias, nas comunidades, né? Muitas vezes você tem pessoas ali, jovens advogados, até imbuídos de bom sentimento, querem fazer um bom trabalho, mas não sabem como começar. Porque a faculdade não ensina a advogar, né? A faculdade te dá o diploma, te dá um pouco de conhecimento, mas te bota no mercado e você fica sem saber como iniciar. Como você se posiciona nesse mercado hoje, tão competitivo? Como é que é advogar na área criminal? Como é que você consegue advogar dentro dos parâmetros éticos? Como é que eu advogo sem ser corrompido pelo sistema, né? Participar de coisas erradas, que infelizmente acontece. Sim, né? E acabam manchando a imagem de toda uma carreira. Como é que eu vou advogar sem me envolver com o crime organizado? Como é que eu deixo claro para o meu cliente que o cliente tem a conduta dele lá e a minha é diferente, que eu não me envolvo com essa participação. O que o cliente faz não me interessa, do ponto de vista das relações dele com a criminalidade. O interesse é eu vou defender o direito dele, direito e garantia. Eu não vou me envolver. O advogado vai defender os interesses do seu cliente, mas não é a qualquer custo. Ele tem que seguir. Custo. É como se a gente estivesse dizendo aqui, tem uma ética mínima, né? Sim. Tem um compliance mínimo. Tem um compliance mínimo. Tem um mínimo que se espera de um profissional da advocacia. É isso que o senhor está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Esses jovens, né? O jovem advogado, quando ele começa na carreira, para que ele não seja seduzido, né? Pelo dinheiro. Motivos não tão nobres, né? Pelo dinheiro. Pelo poder. E a gente vê gente que critica, né, determinado advogado. Às vezes nós vemos nos noticiários casos graves de repercussão que causam uma grande repulsa, né? Pela maldade que está inserida ali dentro daquele fato que foi praticado ali. E aí vem um advogado. Né? E o advogado vem para defender aquele monstro. Né? A gente olha aquilo ali e fala, isso é um monstro, não tinha que ter defesa e tal. Mas na realidade tem que ter. Só que a defesa tem que ser uma defesa técnica, para que ele receba, né, a resposta do Estado, para que adequada, ele seja proporcional, punido na medida do que ele praticou. Nem menos, nem mais. Né? E acho que o jogo está justamente nisso. O advogado saber fazer isso, conseguir fazer isso. E esse projeto, ele já trabalha nisso. Como é que... Detalha para a gente um pouco esse projeto. E outra coisa acho que é importante também, Fernando, assim, quanto melhor for a defesa, quanto mais legítima for a defesa, mais legítima também é a condenação. Né? Um jogo iguais, né? Um jogo de iguais. Porque se você proporciona à defesa o amplo acesso e a ampla defesa, como diz a própria Constituição, você legitima. Quando você tem uma condenação, ela é legítima, porque foi proporcionada àquela defesa todos os meios adequados e lícitos para que houvesse aquela defesa. Então, a acusação, a condenação, ela é legítima. Quando você tem uma condenação onde a defesa foi tolhida, foi diminuída, ela não é uma condenação legítima. É uma condenação ilegal, é uma condenação injusta. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham essa consciência. Por mais que o crime seja bárbaro, toda e qualquer pessoa tem o direito a uma defesa técnica. Né? Uma defesa adequada. Né? Claro, o que uma sociedade quer é um criminoso punido. Né? Ninguém quer a impunidade. Nem um advogado não quer. Vale isso com injustiça, porque nós precisamos, né, ter em mente o seguinte, hoje é ele, amanhã podemos ser nós. Né? Então a gente pode se ver envolvido em alguma questão, a gente tem que ser tratado. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Eu quero lançar um outro assunto, mas eu não sei se você... Podemos pular de assunto? Podemos pular de assunto. Eu ia falar aqui sobre fraudes. Teve um aumento expressivo nas fraudes, né? Isso aumentou muito durante a pandemia. Então tem muita gente sendo vítima. Tem os golpes antigos, golpe do motoboy, golpe do cartão clonado, WhatsApp, etc. E outros novos, fraudes bancárias. Mas eu vou deixar uma expectativa para a gente falar disso depois. Esses crimes aumentaram aí, quase que dobraram do ano de 2020 para 2021. Mas eu vou pular esse assunto e vou falar de um outro que tem a ver com uma informação importante, bacana para você,
telespectador aqui da TVC, da TV Correio da Manhã, para você ter. No estado do Rio de Janeiro, a gente perde muitas vidas com as mortes no trânsito. Uma outra questão que é muito grave também é a violência contra as mulheres. E a gente vê uma série de iniciativas boas nesse sentido, para dar mais assistência, para dar mais acolhida às mulheres, para que elas tenham mais motivação, para que elas se sintam mais seguras para denunciar e tal. E me pareceu importante, Paulo, a gente dar informação para as pessoas de como é que anda isso na área onde elas vivem. Então, o Instituto de Segurança Pública, ele tem um espaço lá chamado ISP Cidades, ISP Cidades. Eu vou colocar o link aqui para você acessar também. E aí eu trouxe alguns números para mostrar a importância disso, e esses números que eu vou citar aqui vão estar, a gente vai colocar uma imagenzinha para ilustrar isso, eles estão ao alcance de qualquer pessoa. Eu fiz do estado do Rio, mas você pode fazer do município onde você mora, você pode desdobrar isso para bairros. Experimenta lá que você vai ver que tem muita informação acessível lá. Você tem aquele amigo que gosta de falar de segurança pública, que gosta de dar palpite, que gosta de dizer que ele que tem a razão, por isso, por aquilo. De repente você orienta o teu amigo também, fala, olha, vai lá consultar, que eu estava assistindo o programa lá na Mira com o Fernando Veloso e ele citou isso. De repente o teu amigo, ou ele não vai ser tão enfático nos argumentos, ou quem sabe ele vai ter até mais argumentos para ser até mais enfático. Mas enfim, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2020, que é o último ano que esse espaço lá, o ISP Cidades, atualizou, nós tivemos mais de 17 mil lesões no trânsito, no estado do Rio. Nós tivemos mais de na realidade foram 2.081 mortes no estado do Rio só no trânsito. Foram mais de 1.150 pessoas que foram flagradas dirigindo ou crimes cometidos, ou colisões, ou lesões cometidas com uso de álcool. Isso representa aumentos aí da ordem de 40%. Mortes no trânsito. Se você quiser comparar, saber o município onde você mora, tem um ranking lá que esse ISP Cidades ele dá pra gente, é fácil de consultar. E aí eu verifiquei lá que o primeiro nesse ranking, Paulo, o município que mais tem mortes com acidentes de trânsito é o município de Itaboraí. Com uma população de 242 mil pessoas, no ano de 2020, a taxa por 100 mil habitantes, que é aquela taxa que mede proporcional, então ela pode ser comparada com um município que tem até muito mais população, foi de 23 mortos a cada 100 mil habitantes, em Itaboraí. E a gente sabe que tem rodovias que cortam o município lá, pode ser das rodovias e tal. Só que aí no mesmo ranking, a gente tem o município de Volta Redonda, que tem 270 e poucos mil, quer dizer, quase a mesma população de Itaboraí. Já a taxa de mortes por acidente de trânsito em Volta Redonda é menos da metade, é de 10 a cada 100 mil habitantes. Então eu fiquei pensando assim, essa informação está ao acesso de todos. Você quer saber se o seu município, onde você mora, se tem mais mortes por trânsito, menos mortes por trânsito? É um dos dados, tem vários outros. E eu quero falar sobre a violência contra a mulher também, Paulo. Perfeito. E ouvir a tua opinião. E aí a gente está falando de estupro, exploração sexual, feminicídio e várias outras violências contra a mulher. Num ranking de cidades com mais de 100 mil habitantes, ou seja, só as cidades grandes, as maiores do estado do Rio, a gente tem um outro município, que é o de Itaguaí. Para as mulheres, o município mais perigoso do estado é Itaguaí. Com 134 mil habitantes, a taxa de mulheres vítimas de violência a cada 100 mil habitantes é de 55. Então, a cada 100 mil pessoas, habitantes do município de Itaguaí, 55 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Já no outro município da Baixada, o de Nilópolis, que também está nesse ranking, que tem 162 mil habitantes, ou seja, um pouco mais até, 30 mil habitantes a mais do que Itaguaí. A taxa de mulheres vítimas de violência a cada 100 mil habitantes é de 25, ou seja, de menos da metade. E quando a gente ouve falar em Nilópolis, a gente pensa numa cidade violenta. A gente está simplificando uma coisa aqui. É claro que deve ter diferentes circunstâncias que impactam nisso, a questão da atuação das polícias lá, enfim. Mas é a informação que está à sua disposição. Eu queria colocar isso para as pessoas buscarem isso. Qual a importância disso? Você busca isso lá, você vai ter conhecimento disso, você vai poder cobrar as autoridades locais, o delegado de polícia, o comandante do batalhão, ou você vai ter conhecimento que determinado crime na tua localidade, no município onde você mora, ele está diminuindo ou ele está aumentando, porque dá para ver isso também. Perfeito. Então, acho que essas informações são muito relevantes. Queria colocar isso, e a gente está falando aqui de trânsito, a gente fala muito de morte por arma, por isso, por aquilo, mas o trânsito também mata muito. Mata muito. E quando a gente vê uma discrepância como essa, quer dizer, municípios que têm lá as suas diferenças e tal,
Mas como é que pode um ter mais do que o dobro de mortes do que o outro? Tem alguma coisa que um está fazendo melhor do que o outro. Talvez bons exemplos devam ser copiados. E aí, Perfeito. Nós não vamos conseguir fazer isso, mas o telespectador vai lá no site do ISP, no link que a gente está colocando, consulta lá o que for do seu interesse. Né? E se você achar que a informação é boa, comenta, né? Copia, né? Difunde esse vídeo para aquele conhecido seu, para aquele amigo seu que gosta de falar sobre segurança, gosta de falar sobre morte no trânsito, violência contra as mulheres. E aí eu estou fazendo estou gerando muita expectativa aqui. Uma coisa que eu quero explorar muito, o Dr. Paulo, que é a especialidade, uma das especialidades dele, que são as fraudes e como se proteger delas. Né? E eu já trago um número que também é do ISP, eu sou um consultor assíduo do site do Instituto de Segurança Pública, que, diga-se, é uma iniciativa do governo do Estado do Rio, que é um diferencial no Brasil, né? Ali é um exemplo de transparência, os dados da segurança pública estão ali presentes, tem muito dado ali, muito dado para quem é leigo, para consultar, muito dado para quem é um estudioso da área de segurança, para fazer pesquisa, para fazer estudo, está lá no Instituto de Segurança Pública. E lá nos dados do Instituto de Segurança Pública a gente percebe que as fraudes, os estelionatos, de 2021 para 2020 aumentaram mais de 44%. Nós tivemos registros de estelionato, né? Nós tivemos em 2021 mais de 70 mil. No ano anterior nós tivemos pouco mais de 48 mil. Então é um crescimento elevado. Dentro desses crimes aí tem de tudo, tem aqueles golpes, né? Sim. E eu queria, Paulo, que você começasse a descrever para a gente aí casos que você atuou, né? Eu sei que você já fez, inclusive, matérias sobre isso, destacando métodos de prevenção. Sim. E aí eu queria que você coloque isso para a gente, como é que a gente fala para o nosso telespectador aqui se defender, se prevenir desses diferentes tipos de fraude que estão por aí. Tá, eu vou começar falando dos mais comuns, né? Eu acho que esse aumento se deu principalmente por conta da pandemia, né? As pessoas ficaram mais em casa, ficaram mais na internet, mais, né, ali acessíveis, vamos chamar assim, ao estelionatário, e eles se valeram justamente dessa situação, sobretudo desse momento emocional que as pessoas estão passando muito ruim, né, dessa angústia, dessa ansiedade e estão sendo vítimas desses estelionatários. E outra coisa que também os favorece é a dificuldade de apuração desses crimes, porque muitas vezes esses crimes são praticados fora daquela comarca. Então, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, sendo vítimas de um golpe que acontece muito pela internet, onde a pessoa no início ali começa a travar uma conversa via Facebook, uma mulher que se apresenta, ou supostamente uma mulher bonita, jovem, se apresenta, começa a conversar ali no privado com a pessoa, começa a conversar, começa a estreitar contato, daqui a pouco manda uma foto da mulher ali numa situação nua, e aí começa aquela sedução, e aí a pessoa já revela o celular e começa a trocar essas informações que ali inicialmente eram pela internet, pelo Facebook ou por outra rede social, pelo WhatsApp. Já mudou da rede social, já veio para o contato direto. Exatamente. E aí começa a troca de mensagens, e aí em determinado momento se apresenta uma pessoa se dizendo pai ou mãe daquela mulher, dizendo que ela supostamente, que não é mulher nada, né? Não é nada de mulher, mas enfim, dizendo que é pai e que a menina ali era menor de idade e que ele estaria praticando crime de pedofilia. O cidadão, se vê desesperado, fala assim, olha, eu vou botar isso na tua rede social, falando que você é pedófilo, eu tenho aqui os prints da conversa você falando com a minha filha está com um problema aqui, vou ter que botar ela internada num hospital, e o tratamento é 30, 40 mil reais. Olha aí. E aí o cara fica desesperado, muitas vezes é uma pessoa, um empresário, né, uma pessoa ali com uma imagem a ser, né, preservada, e ele cede aquela chantagem, né, aquela extorsão, e de fato deposita esse dinheiro na conta desses bandidos. É uma organização criminosa, são pessoas que estão ali realmente organizadas para a prática daquele crime, e é uma quadrilha estruturada, porque tem um cidadão que faz o contato, você tem um cidadão que se apresenta como a mulher que manda a mensagem, a suposta mão, o suposto pai, fazem vídeo, editam isso, é algo sofisticado, não é algo simples. E aí depois começa a extorsão, e aí tem uma outra parte da quadrilha que fica responsável por receber esse dinheiro nas contas e depois distribuir esse dinheiro para a quadrilha. Então, e está movimentando muito dinheiro. Quer dizer, começa como quem não quer nada, não quer nada. O cara está na rede social. Então, atenção homens, hein? Atenção homens. Sim. Os seus lindos olhos castanhos claros podem não estar seduzindo tanto assim quanto vocês imaginam. Exatamente. Né? O cara está lá na rede social, no Instagram, no Facebook. Sim. Aí, de repente, do nada,
Começa a tocar foto. Uma linda menina ali dizendo que você é um charme, você é isso e aquilo, aí o sujeito vê a sua autoestima ali, né, de alguma maneira fortalecida. E aí ele dá conversa para aquilo ali, não conhece. Às vezes manda foto. Às vezes tira foto própria aí já começa a se comprometer. Exatamente. Né, e aí quando a coisa vai evoluindo, né, a pessoa revela que na realidade, em princípio, né, diz que é uma menor de idade, aí a pessoa já fica preocupada. E aí, enfim, aí coloca... E aí aí tem uma outra parte da quadrilha que fica responsável em simular que é uma delegacia de polícia, aí manda uma intimação falsa pelo WhatsApp, o policial começa a ligar, o suposto policial, né, que na verdade é o bandido, começa a ligar, fala, aqui é da delegacia tal, eu estou intimando para o senhor vir aqui na delegacia, só que se descobriu agora recentemente uma organização criminosa estava fazendo isso no Rio Grande do Sul. Né? Eu ia falar justamente sobre o Rio Grande do Sul, porque por acaso, pessoas do meu conhecimento, Paulo, assim, já me ligaram preocupadas com isso, dizendo, olha, está acontecendo assim e tal. O que eu faço? Mas foi pelo menos umas 4 pessoas, para 4, né? Porque isso está acontecendo demais. E ela justamente, um suposto policial do Rio Grande do Sul, que mandava lá a foto de uma intimação e tal. E na hora, mandava foto da carteira. A foto da carteira, exatamente. Quer dizer, você vê que isso funciona como uma indústria. É uma indústria. É uma indústria. Mas você vê, teve um cliente que foi vítima de 40 mil reais. Então você bota 20, 30, 10, 5, 4, enfim. Quando você vê o volume de dinheiro, e aí dificulta, por quê? Porque normalmente esse crime, embora a vítima esteja no Rio de Janeiro, o crime se entende que a apuração é outro estado. Aí, nesse caso concreto, eu noticiei o fato aqui, o delegado entendeu que tinha que remeter isso para o Rio Grande do Sul. Aí a demora, porque isso não, pelas vias ordinárias, né, isso não é feito por e-mail. Então, isso é feito por malote. Para recuperar esse dinheiro, então, não vai recuperar. Como é que a gente, o que a gente sugere pro telespectador? Não caia nessa. Não caia. Primeiro aspecto, não dê conversa para pessoas estranhas na internet. Por mais que isso possa parecer sedutor, por mais que isso possa lhe dar ali um autoestima maior naquele momento, desconfie. Desconfie, sobretudo se for, né, uma mulher bonita, uma mulher jovem ali que esteja tentando com aparência, né, de tentar te atrair, né? Não que uma mulher bonita não possa te seduzir ou que queira ter alguma coisa com você, mas tome cuidado, vai verificar quem são as pessoas da relação dela, veja se tem alguma pessoa conhecida da sua relação, né? Porque é isso, você começar e nunca mande foto sua para alguém, né, que você não conhece. Se receber foto também, tome cuidado, porque pode ser de fato uma foto de uma menor e isso é crime. Você veicular, você transmitir uma foto de um menor em cenas de sexo ou cenas de nudez é crime. Às vezes as pessoas não sabem disso. Isso é importante dizer isso, porque você pode até não cair no golpe. Exatamente. Mas o mero fato de você receber aquilo, de repente repassar ou fazer... Você já está... Independente do golpe que você pode deixar de ser vítima, mas você já está enrolado em outra coisa, né? E aí o estelionatário, sabendo disso, já manda uma foto também envolvendo uma menor, porque ele sabe que a vítima do estelionato, daquele crime, não vai comunicar. Porque assim, se eu for na delegacia comunicar que eu fui vítima de um crime de estelionato, eu vou ter que falar que eu estava trocando foto de menor. E aí o delegado vai ter que investigar também. Há uma resistência. Há uma resistência. Então isso tudo é pensado pelo estelionatário. Então esse é o primeiro golpe que eu tenho visto muito, infelizmente, né? Sobretudo os homens, né? Sobretudo os homens mais maduros, vamos chamar assim, né? Têm sido vítimas desse crime. Outro golpe que eu tenho visto muito é o famoso golpe do WhatsApp, onde a pessoa clona a conta do WhatsApp. Isso é uma febre. Isso é uma febre. Né? E isso é relativamente fácil de você evitar que seja vítima. Como é que eu faço para você evitar de ser vítima de um crime como esse? Só porque a maioria das pessoas devem saber, mas vamos só explicar, vamos como é que funciona. Explica mais ou menos. O golpe do WhatsApp é o seguinte, de alguma forma, há maneiras da pessoa clonar o seu WhatsApp em outro número, em outro telefone. Normalmente eles usam artimanhas, histórias diferentes, cada hora é uma história diferente, mas basicamente consiste em você recebe uma mensagem lá, um SMS, com um código, né, que foi ele tentando habilitar o seu WhatsApp em outro número, e aí só que o sistema, o WhatsApp, o seu telefone está cadastrado, ele vai mandar, né, uma senha de confirmação para o seu telefone mesmo. E aí eles já ligaram para você contando a história lá, cada hora é uma história diferente, mas dizendo, olha, para você receber esse prêmio, enfim, para alguma coisa acontecer, você tem que me dizer o código que você recebeu aí. Quando você diz esse código, teu telefone é clonado, aí ele passa a ter o teu WhatsApp no outro aparelho, acessa os teus contatos lá e ele começa a fazer, dependendo da variável aí
do golpe, ele começa a pedir dinheiro para os amigos, enfim, começa a fazer uma série de coisas. Como é que a gente evita isso, Paulo? Só um pequeno dado também importante, porque agora eu tenho visto não só a clonagem, mas o que os estão fazendo? Acho que as operadoras conseguiram botar algum mecanismo ali para evitar essa clonagem, e eles estão pegando um outro chip e estão pegando a sua foto que está disponível na internet e colocam naquele número. Sim. E a pessoa começa a mandar, começa a descobrir os contatos, começa a mandar para os contatos esse pedido de dinheiro. Então, como é que você evita isso? Se você receber um pedido de transferência de dinheiro ou pagamento de um boleto de uma pessoa da sua relação, por mais próximo que possa ser, pode ser teu filho, pode ser teu pai, tua mãe, faça uma ligação, pega o telefone e ligue para essa pessoa para confirmar, de preferência por vídeo, porque você vai estar vendo, porque às vezes também tem isso, o estelionatário é tão sofisticado que vai imitar a voz, né? Sim. E às vezes a pessoa naquele desespero de querer ajudar, de querer fazer, nem percebe que a voz não é do filho ou do parente ali, ou do amigo, e faz a transferência. Eu vejo muitas pessoas ali, muitas pessoas foram vítimas desse golpe, faziam transferência sem verificar nada. Havia o pedido ali, aparecia um boleto, o pessoal, tá bom, pago. Depois fala assim, não, aquele dinheiro que eu te paguei... já foi. Já foi. Então ligue para saber, fulano, você está me pedindo isso mesmo? Quando você liga, você já acaba. Ou então quando você bota ali, já aconteceu comigo, de botar assim, vou te ligar agora. O cara bloqueia você e ele bloqueia na hora. Passa para outro. E passa para outro. Então esse é um cuidado simples. Não faça nenhum pagamento em favor de ninguém e não faça nenhuma transferência se antes você verificar se aquela pessoa que está te pedindo, de fato é a pessoa. Através de uma ligação simples, seja por telefone ou por vídeo. Essa é a melhor maneira de você evitar cair nesse golpe. Tem aquela verificação em 2 etapas também? Também é outra forma interessante também, que você, no próprio celular, né, você configura lá a confirmação em 2 etapas. Isso. E você vai lá e coloca. Também é uma boa forma de você evitar que o seu telefone seja clonado. Porque se ele for clonado, ele vai estar sempre pedindo uma outra senha, que é a senha que você tem. Exatamente. Grava essa senha, não esquece ela, né? Perfeito. Mas é uma maneira de evitar. Perfeito. Você falou de ligarem, tem um outro golpe famoso, antigo também, né? A gente às vezes até duvida, assim, será que ainda tem gente caindo nesse golpe? Mas tem. Eventualmente tem pessoas caindo no golpe, aquela falsa extorsão, né, que a pessoa liga e simula que alguém está... Algum parente está sequestrado, ou houve um acidente, Sim. conta uma história, ela sempre é uma história muito bem contada, a história é sempre muito bem contada, né? E aí exige que você faça um pagamento, muitas das vezes... E eles ligam nos horários que você está ou está dormindo, ou acabou de acordar. Eu já recebi esse telefone, por exemplo, 5 horas da manhã, estava acordando. A pessoa está meio desorientada e aí eles começam a fazer aquela extorsão, né? Começam a criar aquele clima de terror e muitas vezes a pessoa, por não conseguir falar com aquele ente, que supostamente estaria ali... Né? É porque eles travam a ligação, eles dizem que você não pode desligar. Exatamente. E aí a pessoa acaba cedendo. Já houve muitos casos, relatos de colegas meus e delegacias em que eu atuava, que as pessoas afirmavam com convicção, era a voz da minha filha, era a voz do meu filho. Sim. Porque a mente sugestiona e a pessoa acaba acreditando. Sim. Então, acho que trabalhei em casos assim, que principalmente pessoas de idade, né? Elas saem de casa, às vezes pegam um Uber, vão para determinado lugar, se colocam numa situação de risco, pode acontecer coisa pior ainda do que simplesmente o golpe. Já houve casos que esses idosos foram ao banco para sacar quantias elevadas de dinheiro e aí o gerente do banco né, pergunta, e aí ele não quer dizer. Então já há uma orientação, inclusive, para o gerente nesse sentido. Né, porque saques vultosos, assim, né, que a pessoa aparente estar nervosa, né? Está muito nervosa, pode, né, já houve casos em que a polícia conseguiu neutralizar esse golpe com essa ação. Mas conta pra gente mais sobre fraude, doutor Paulo. Tem uma que agora acho que muito comum e vai intensificar por conta do carnaval, são anúncios falsos de aluguel, né, de imóveis. Aí o cara chega lá... Isso agora, então, está uma febre. Tem estado de aluguel de temporada. Aluguel de temporada. E o carnaval agora, né, com essa coisa do carnaval das pessoas procurarem imóveis para poder passar essa temporada de férias. Então, infelizmente, muito comum falsos anúncios, né? Esses donatários vão ali na internet, buscam um anúncio verdadeiro, né? Criam um anúncio falso. Colocam o contato deles, começam a negociar a locação do imóvel. Quando a pessoa vai lá, pagou, vai lá receber um adiantamento, né? Eles pedem um adiantamento, às vezes o valor total, às vezes 50%. Quando a pessoa vai lá entrar no imóvel, esse imóvel já está alocado, ou esse imóvel não existe. E às vezes o golpista ele é dedicado, ele vai ao lugar,
pergunta o nome do porteiro, Sim, muitas vezes são prédios, né? Apartamentos. Sim. Ele informa aquilo Sim. tudo, a pessoa chega lá, confirma, de fato, só que aquele apartamento está sendo negociado por alguém que não tem legitimidade. Às vezes chegam 2, 3 pessoas no imóvel para passar o feriado, chega lá 2 famílias, 3 famílias. É até bom a gente falar como é que fica a situação jurídica dessa pessoa, ela não tem direito. Porque ela foi lesada, ela estava de boa fé, mas ela foi lesada. Ela foi lesada. Em relação ao proprietário do imóvel, não vai ter nenhuma obrigação de indenizar. Não tem que dar garantia nenhuma para ela. Ter. Como é que faz para evitar isso, Paulo? Olha, cuidado. Sempre eu recomendo que tenha cuidado. Como é que eu recomendo ali? Se você puder, se for um imóvel fora do seu município, peça a algum amigo. Entre em contato com um corretor imobiliário credenciado, que esteja, que tenha o seu CRECI validado, uma empresa que você saiba que seja uma empresa séria na região. Peça para aquele corretor ali, uma pessoa, para fazer uma visita para você, para ver se de fato isso é correto. Nem que você pague, porque você pagar um profissional para ele fazer essa visita para você e certificar dessas informações, vai sair muito mais barato do que você depositar 50% na conta desse cidadão e ficar depois seu imóvel. E desconfie sempre. Por quê? Porque, por exemplo, se um imóvel lá normalmente é alugado por 5 mil, o camarada está alugando por 2 ou 3, é esquisito. Aquele negócio da China... O negócio da China não existe. Vai procurar na China, exatamente, né? não existe. Pode não ser um bom negócio. Normalmente o estelionatário, para justamente chamar a atenção da vítima, ele bota um valor mais baixo. Porque ele quer fazer aquele negócio. Ele quer fazer dinheiro rápido, exatamente. Para ele, entendeu? Talvez uma consulta, porque o que o estelionatário faz? O estelionatário, ele pega um anúncio verdadeiro, né? E aí em cima do anúncio verdadeiro ele reproduz um anúncio fake, com os dados dele. Talvez uma consulta, isso aí dá trabalho, é difícil. Acho que garantia é difícil, principalmente se é de outro estado. Só se você consegue, já houve casos, essa coisa do... Quando você aluga por aplicativo, o aplicativo, nesses aplicativos que se aluga casa por temporada e tal, talvez tenha um pouco mais de segurança do que esses anúncios que são veiculados de forma isolada nas redes sociais. Mas talvez uma procura para saber se aquele mesmo imóvel, com aquelas imagens, eu já vi casos assim, que o mesmo imóvel, você vê que são as mesmas fotos. Estão colocados em veículos, em redes diferentes de anúncio pela internet, com contatos diferentes. Aí você vê, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou tem mais de alguma pessoa negociando isso. Isso é uma forma, uma ótima forma. A internet ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Existem muitas formas de você verificar se aquilo ali é de fato verdadeiro ou não na própria internet, como você bem destacou. Muitas informações, até mesmo, às vezes, uma simples pesquisa do nome daquela pessoa com quem você está tratando, às vezes o estelionatário se apresenta com o próprio... Ele está tão confiante de que ele vai praticar daquele golpe, que ele dá o nome dele às vezes. E aí você faz uma pesquisa rápida na internet, você vê que aquele camarada já está respondendo ação penal, que ele já tem inquéritos policiais. Então, é mais raro isso acontecer, mas assim, às vezes acontece. Às vezes acontece isso, uma verificação simples, como você disse, em mais de um site, às vezes num e outro. Se os contatos são diferentes, desconfie. Peça ao proprietário para mandar um comprovante de propriedade. Se eu estou negociando com o proprietário, tá bom, quem é o senhor? Sou fulano de tal. Tá bom. O senhor pode me mandar, por gentileza, um comprovante que o senhor é proprietário do imóvel? Desculpa, porque está com muita fraude. É uma medida, é uma boa medida. O senhor pode provar, por favor? E na dúvida, né? Na dúvida. Entre perder um bom negócio, aquele negoção bem mais barato, entre perder um bom negócio e ser vítima de um golpe, porque se a gente está falando de pessoas que vêm de outro estado, vamos imaginar aí, a pessoa veio com a família e tal, para passar um feriado, um final de semana, e quando chega lá, quando foi lá buscar, pagou, não é. E às vezes vem com filho. Vai acabar indo para a delegacia, vem com filho, com criança, vai ter uma despesa extra e vai ter ali o seu feriado frustrado ali, né? E às vezes não vai ter onde ficar, porque às vezes você pega um momento que a cidade está lotada, nem o hotel vai conseguir ficar. E aí como é que faz? Então, entre um bom negócio, perder um bom negócio e não ser vítima, na dúvida não faz. Na dúvida não faz. Na dúvida não faz. Mas tem muito mais golpe por aí, não tem não, Paulo? Tem. Olha, por incrível que pareça, doutor, até hoje as pessoas ainda caem no golpe do bilhete premiado. Bilhete premiado. Hoje. Até hoje. Eu lembro de uma quadrilha que foi presa aqui no Rio de Janeiro, deve ter uns um ano mais ou menos, deu golpe em vários idosos aqui na Barra da Tijuca. Eles se apresentavam, aquele golpe, né? Se apresentam para as pessoas que não conhecem,
A pessoa, normalmente o alvo são pessoas idosas que estão saindo de agências bancárias, vem um cidadão aparentemente humilde, muito humilde, supostamente quase analfabeto, às vezes dizendo até analfabeto, dizendo aquela que foi ingênua, falando que veio do interior, tá ali não sabe como é que vai sacar ganhou um prêmio ali da loteria, não apresenta às vezes até um jornal, uma montagem, né, para provar que ele ganhou aquele prêmio, né? E aí diz o seguinte, olha, eu não sei, eu não tenho documento, eu não sei como é que eu faço para sacar esse dinheiro, ganhei aqui 50 mil reais, mas é o seguinte, eu não tenho como sacar esse dinheiro. Se você me desse 5 mil ou 10 mil reais, eu vendo esse bilhete de pessoa, o senhor vai lá e saca, porque qualquer um que se apresente com esse documento aqui pode ir lá sacar. A pessoa vê aquela facilidade, né, fala assim, poxa, eu vou dar aqui 5 mil, vou receber 50, tá bom. Vai lá dentro, volta na agência, saca o dinheiro, entrega o estelionatário, pega o bilhete, e quando, evidentemente, vai na agência para sacar o dinheiro do prêmio, não é verdadeiro. E, infelizmente, isso é muito comum ainda. Hoje em dia é muito comum ainda. Paulo, como delegado de polícia, uma postura que eu sempre adotei, é porque quando a gente narra essa história assim, né, o telespectador está lá, está aqui acompanhando a TVC, está no programa aqui na mira com o Fernando Veloso, Dr. Paulo Klein e tal, e assim, não, mas eu não vou cair num golpe desse, né? Isso é muito simples, pelo amor de Deus. É óbvio que não. Mas não é bem assim. Não. Então, uma postura que eu sempre adotei com o estelionatário, ele é extremamente perigoso. Então, eu nunca fiquei frente a frente com ele. Porque se a gente pergunta alguma coisa a ele enrola a gente de uma maneira, porque ele tem resposta para tudo, e a resposta é sempre muito bem. E você começa, né? Então, eu sempre mandava alguém, falando, vai lá e pergunta isso. Aí a pessoa voltava e me respondia, não, olha, eu estou assim, mas não faz sentido. Não, o policial ficava envolvido. Né? Porque são sedutores. Eles são sedutores, eles são muito habilidosos. Então, não fica imaginando aí que é tão fácil de passar, porque as pessoas caem, né? É muito comum. Então, ligado no golpe do bilhete premiado. Outro também que eu tenho visto muita fraude com boleto bancário. Né? Boleto bancário. Você recebe um boleto bancário, às vezes, de fato, você tem lá um compromisso, né? E você recebe aquele boleto. E aí, se você for verificar, por exemplo, que as informações não batem, né? Eu sempre falo, fique atento às informações. Normalmente, às vezes você fala assim, você recebeu um boleto por exemplo, do Banco Itaú. Né? Quando você vai ver a numeração lá do código de barra, a numeração não é do Banco Itaú, é de um Banco Bradesco, por exemplo. E como é que a gente faz para saber qual é a numeração do Itaú e do Banco Bradesco? Essas informações estão disponíveis na internet. Basta que você coloque lá no Google, né? Coloque a informação, número do banco, né? Números de banco. Ele vai vir a relação do Banco Central, do site do Banco Central, existe essa informação. Dá um pouquinho mais de trabalho, de pesquisa. Dá um pouco mais de trabalho. Demora um pouquinho mais, mas de repente deixa... É fundamental. Receber um boleto, né? Ali tem a numeração que está lá em cima, o Bradesco é 237, o Itaú é 341, né? Isso aí a gente já sabe até de cabeça. O Banco do Brasil é 001, salvo engano. O Banco do Brasil 001 e por aí vai. Isso. Então, só que aí a numeração ali está dizendo que é Banco Itaú, mas a numeração é de outro banco. Isso. Né? Isso é uma informação que muitas vezes não confere. Outra informação é o seguinte, eu tenho um compromisso para pagar com um banco, sei lá, um banco determinado. Né? Eu fiz um crediário com uma determinada loja. Né? Aí... Quando eu vou lançar para pagar o boleto na minha conta, eu vejo que o beneficiário não é aquela empresa. É um cidadão, José da Silva. O beneficiário daquele pagamento. Isso a gente percebe quando está fazendo o pagamento ali. Isso, vai aparecer Vai aparecer, confere, né? Normalmente todo site tem isso. As informações conferem. Exatamente. Normalmente o que a gente faz? Confere, sim, tá? Exatamente, nem olha. Né? Confere. Exatamente. Então você está fazendo o pagamento lá. Eu faço o pagamento da escola do meu filho ali e sempre vem lá o nome da escola. Eu vejo se é o nome da escola. Exatamente. Porque também tem isso. A gente recebe boleto, vai pagando tudo. Sim. Né? Tá tão acostumado com aquilo. Todo mês eu recebo, todo mês eu pago a escola dele, todo mês eu pago isso, a luz, né? etc., condomínio. E aí, no meio disso, alguém descobriu por algum motivo, que aí é uma outra história, sabe que você tem aquela conta para pagar ali, aí atravessa um boleto, você recebe aquilo ali, ou joga aquilo na tua caixa de correio também. Então, a gente está tentando cobrir todas as situações aqui. Aí você pega aquilo no automático, você vai lá e paga. Então, ou dá para alguém pagar também, Ou dá para alguém pagar. Então, é sempre recomendável olhar, confirma se a informação que está ali, se ela está batendo. Não bateu, teve dúvida? Confere, liga para o beneficiário daquilo, tenta conferir aquilo, né? Sim, sem dúvida. Doutor Paulo, a gente está caminhando já para o final, tinha várias outras, acho que eu acabei travando demais a expectativa, tinha muito mais coisa para a gente falar com o doutor Paulo aqui, para explorar ele quanto a essa questão das fraudes, mas você não precisa ficar chateado comigo, porque eu vou publicar uma cartilha, vou colocar o link para acessar uma cartilha no link descritivo aí do YouTube, a gente vai colocar uma cartilha com alguns dos crimes que a gente citou aqui e vários outros. E aí eu deixo aqui à sua disposição, se você tiver alguma dúvida,
você quiser recomendar alguma coisa, se você quiser fazer algum comentário, né, fica à vontade para responder a gente por um e-mail que a gente vai publicar também. Né? O e-mail vai estar aparecendo, vai aparecer aí no seu link. Ele é namira.fernandoveloso@gmail.com. Vai estar aí no descritivo do vídeo para você poder se comunicar com a gente. Doutor Paulo, a gente está caminhando já de fato para o final. Eu queria deixar aí quase um minuto para você dar uma fala para a gente, que se você se dirigindo ao cidadão, se dirigindo ao telespectador da TVC, da TV Correio da Manhã, né, com o teu conhecimento, que você conhece como advogado criminalista, à frente de importantes ações que muitos já assistiram até na televisão. Primeiro, eu queria te agradecer o convite mais uma vez. Eu acho que esse programa é fundamental para a gente trazer aqui ao conhecimento da sociedade assuntos da área de segurança pública que são relevantes, né, para a nossa sociedade, especialmente o cidadão do Rio de Janeiro que é vítima, né, dessa violência que, infelizmente, está sendo sempre muito grande, né, e ataca em todas as frentes. Então, esse tema sempre é muito importante, essa discussão é muito relevante e fico muito feliz de poder participar. Eu acho, Fernando, que acreditar que a polícia é a única solução para a criminalidade, eu acho que é o grande problema da nossa sociedade. A polícia é só uma parte da solução. Nós precisamos investir muito em educação, e educação precoce. Esses exemplos que você acabou de citar, de acidentes de trânsito e violência doméstica, precisam ser levados ao colégio, às crianças. Nada melhor do que você botar desde a infância, desde a tenridade, essas crianças aprendendo que a violação de regras de trânsito e a violência contra a mulher é algo extremamente nocivo. Então, se você consegue implementar isso desde cedo nas crianças, eu tenho certeza que a gente vai ter um futuro melhor. Né? Então, acho que esse é o recado que eu posso deixar. A gente deveria investir mais em educação e isso vai ter reflexo na segurança pública. Vai ter mais. Qualquer dia desse, o doutor Paulo está voltando aqui, a gente agradece. É uma honra, um prazer grande trocar ideia com ele, conhece muito, sabe muito, e a arma que a gente vai colocar à disposição das pessoas aqui, do cidadão, no programa Na Mira com Fernando Veloso, é o conhecimento. A nossa preocupação sempre é trazer conteúdo, discutir, você concordando ou não, mas a gente está colocando conhecimento aqui, que acho que é isso que conta, e as pessoas formam a sua própria opinião, e aí fazem as suas críticas ou não. É isso aí, gente. O programa vai ficando por aqui. Você que acompanha a TVC, na semana que vem tem mais um. Se você gostou, compartilha isso com um amigo. Se não gostou, compartilha também. Vai com o amigo, gosta, critica. E aí a gente vai mudando o programa nessa medida. Obrigado pela audiência que a gente já tem, que já multiplicou aí por mais de 10 da semana passada. E a gente se encontra semana que vem com outro entrevistado aqui.